Hello, buenas mundo! Chegamos para este oráculo semanal de 19 de junho a 25 de junho. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, e hoje estou com esse oráculo semanal muito inspirador, animadíssima. Bom dia, Fabi! Bom dia para quem for chegando, que eu tenho muita coisa para falar hoje, já sobre o céu do momento. Então, temos aí uma lunação em Gêmeos. E esse período de lunação, ele é bem interessante de ser trabalhado, principalmente dentro deste contexto aqui, para o nosso oráculo dessa semana e para as ativações que estão sendo feitas. Do dia 18, que foi ontem, até o dia 17 de julho, esse período de 29 dias em média, a gente está experienciando uma lunação em Gêmeos que traz a semeadura emocional. E a semeadura emocional, ela é extremamente importante nesse período para que a gente foque na comunicação, no conhecimento. E esse foco no conhecimento e na comunicação não é só através daquilo que a gente entende como comunicação e conhecimento, digamos assim, mais grosseiro, mais fácil de ser compreendido através de palavras. Isso é desde os campos mais sutis. Então, esse período da lunação em Gêmeos, ela é, como eu coloquei lá naquele post sobre a lunação em Gêmeos, como se fossem dois tobogãs ou então uma encruzilhada, porque vai ser um período onde a gente vai precisar encontrar soluções, e para que essas soluções sejam encontradas, a gente precisa descartar uma série de situações, eventos, relações, interações, assuntos que de alguma forma não colaboram, não corroboram para que essas soluções nos encontrem. E a solução, ela é sempre uma bênção que se manifesta, se materializa através de um processo nosso de discernimento, de escolha interna. Mesmo quando a gente não traz aquela escolha de forma consciente, quando você começa a discernir o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que está funcionando, o que não está funcionando, lidando mesmo com essa dualidade, porque enquanto estamos aqui nessa dimensão, essa dualidade ela é parte da realidade, então a nossa interação ela sempre vai trazer essa questão, principalmente durante esse período de uma alunação em Gêmeos. Então, se a gente está trabalhando algum tipo de planejamento e isso envolve o nosso emocional, porque envolve fazer escolhas, envolve conhecer a situação para daí decidir, isso é bem interessante de entender que tem coisas que são descartadas para dar espaço para outras. Isso é bem interessante de entender do ponto de vista também do próprio regente Mercúrio, regente de Gêmeos. Mercúrio é um carteiro, e eu gosto de fazer essa associação de que o que a gente faz quando a gente está esperando o correio chegar? A gente tem que ficar em casa, ou a gente tem que organizar, criar uma estratégia para que alguém receba, para que aquele pacote, aquela encomenda, aquela carta, aquela forma de comunicação realmente chegue até você. E a mesma coisa é durante esse período onde a gente está semeando estratégias, semeando processos para que a informação chegue. O que a gente precisa fazer? Apenas a nossa parte. Apenas se colocar a serviço de decidir o que chega até a gente. Chegou uma situação que você percebe que se você não decidir, você vai se sobrecarregar, você vai se emaranhar, ou você vai ter que lidar com emoções que naquele momento você tá achando que não precisa, observa isso. Porque aí a gente tem todo um contexto, não apenas dessa alunação em Gêmeos,
que está reforçando esse conheça a situação para decidir, aguarde a situação vir até o teu encontro para que você decida, não fica atrás de querer resolver tudo, é um dia de cada vez. E esse é um lugar de muita força, né? Um dia de cada vez é um lugar de muita força, porque ali a gente não faz um esforço para estar no controle, mas um dia de cada vez e deixando que as situações venham de encontro, ela gera energia para que você consiga corresponder aos desafios, às situações mais ou menos favoráveis, de uma forma onde você consiga usar e canalizar e direcionar a tua força, a tua real força. E esse contexto todo dessa alunação em Gêmeos, dessa semeadura emocional, ela tem vários pontos de força de encruzilhada, porque tem uma quadratura dessa lua com Netuno em Peixes, então também tem um sextil, uma conversa, uma troca com Marte e Vênus que estão em Leão, tem uma conversa com Quiron, com Juno, com Lilith, ao mesmo tempo Saturno que retrogradou esse final de semana em Peixes, também tem uma conversa ali com Júpiter, então são vários pontos assim, e o que isso me diz quando eu olho para esse mapa aqui, dessa alunação? Que qualquer movimento e qualquer decisão que a gente faz é meio que um campo minado, e não um campo minado no sentido de negativo, mas um campo minado no sentido de que impacta. Então, se eu vou movimentar e resolver uma situação durante essa alunação em Gêmeos, eu vou sabendo que outras áreas da minha vida também não vão ficar igual. Eu vou sabendo que aquilo que eu mexer durante esse período vai ter uma reverberação a médio e a longo prazo. Que aquilo que acontecer durante esse curto período de tempo, esses 29 dias, 18 de junho a 17 de julho, esse período, esse contexto, essa linha do tempo, ela tá, digamos assim, com o seu Wi-Fi muito potente. Essa teia, ela tá muito vibrante. Então, ao mesmo tempo que a gente acessa um excesso de informações e precisa fazer essa triagem de, não, isso aqui é fantasia, ilusão de que essa situação aqui vai dar em alguma coisa, ou isso aqui que eu sonhei até faz um sentido, mas eu não vou movimentar agora porque é só sonho mesmo. Ter esse discernimento para conseguir manter a sua antena conectada na Terra e fazer essa triagem das informações para não ficar com essa sobrecarga mental, porque é como se o Wi-Fi terreno cósmico dos reinos intermediários, que é de onde a gente acessa a astrologia, a gente não acessa a astrologia do mesmo lugar da astronomia. Ou seja, o impacto ela acontece nessa frequência intermediária que a gente acessa pelos sonhos, que a gente acessa por intuição, que a gente acessa através de uma conexão mais sutil. Então, quando a gente começa a fazer essa triagem, a gente vai ter que fazer esse trabalho interno, se ocupar mesmo de fazer esse trabalho interno, de entender o que é uma ilusão, porque eu tenho tanta vontade de ver isso acontecendo, porque eu falo tanto disso, porque eu penso tanto nisso, e o que de fato é uma situação que está se comunicando comigo e que a solução está justamente na encruzilhada. Eu sempre falo dessa questão do eixo e do motivo de eu fazer o oráculo semanal nas segundas-feiras, não é só porque segunda-feira basicamente começa a semana, mas é porque tem essa sustentação da energia do eixo. A gente tem a energia do abre caminhos, a gente tem Exu e Pombagira sempre presente nesses trabalhos, e essa energia é justamente essa frequência da gente trazer um aprendizado, como é que é a energia da encruzilhada na sua vida hoje. A encruzilhada, você vai olhar para o movimento de X. Como é que você faz para decidir se você vai por aqui ou se você vai por ali? O que você tem que respeitar dentro da sua matriz, da sua fonte, do seu conjunto de informações, das suas crenças, da sua dinâmica emocional, o que você precisa respeitar para tomar uma decisão.
E aí esse céu, ele coloca todas essas encruzilhadas, esses xizinhos marcados ali, e por isso que é tão legal da gente conhecer a nossa programação astrológica, porque ali a gente consegue antecipar a informação. Opa, vai pegar aqui? Então eu já contorno, eu já antecipo, eu já olho isso aqui. A alunação tá passando pelo... Agora esqueci, é grau 26 de Gêmeos. Tá passando nesse ponto de Gêmeos. Aonde está esse Gêmeos no meu mapa? Ele cai naquela casa específica? Ele faz conexão com alguém? Se você não sabe, você marca uma consultinha com Vanessa Panumbi para olhar para esses trânsitos, porque esse momento de junho ele já tem essa coisa de opa, peraí, meio do ano, mas também tem uma função totalmente estratégica da gente se reorganizar e respeitar esse eixo. Pedir licença para os caminhos para ver realmente aonde é que a gente vai pisar com consciência, com alegria, porque já está sintonizado com aquele evento, acontecimento, destino, seja lá qual for. Isso mesmo, Ana, Laroie. Ou aqueles que a gente vai ter que pisar devagarinho, no sapatinho, porque você ainda não conhece todas as tramas ilusórias que estão fazendo conexão. Tem muita coisa que a gente acha, principalmente durante esse período aqui, que eu já, né, tô super acordada, já entendi, já conheço. Enquanto, na verdade, essa combinação de conhecimentos são muito mais holografias. E eu falo bastante disso porque é algo que a gente tem que estar sempre atento enquanto aqui, né? O que é realmente o que parece ser, o que se apresenta ser. E com essa conversa de Saturno retrogradando com Júpiter, é esse pé atrás, esse ficar ali aonde você tá, ao mesmo tempo que você tá se movimentando. Porque tem muita carga emocional, a gente não pode ficar exatamente parado. Mas a gente tem que estar fazendo aquilo que tá chegando. Chegou uma situação para mim, vamos lidar com ela. Não ficar parado não é a mesma coisa que não ter a paciência para esperar. Porque o tempo, ele tá a favor. Com esse Saturno retrógrado em Peixes, ele está a favor. Mas ele não está a nosso serviço. E isso aqui é uma chave muito, muito bonita, muito preciosa. O tempo está a favor, mas ele não está a nosso serviço. Olha a diferença, né, desse entendimento aqui. Então aí a gente já começa nessa interação, nesse aceleramento de compreensões aqui a partir do solstício de inverno, que inicia agora dia 21 de junho, nessa quarta-feira. Eu acho ótimo que o laboratório e curadoria Mercúria começa também no dia 21. E esse dia, apesar dele estar numa frequência, numa linha do tempo, onde a gente sabe que o inverno já começou, ele não começa exatamente no dia 21, mas a gente tem toda um suporte técnico, assim, que nos direciona para fazer este marco no calendário. Então, vamos ritualizar esse processo de passagem e esse solstício de inverno para entender realmente todo esse contexto, né? Fazer esse recolhimento e absorção de informações, porque se essas decisões elas vão ter uma longa reverberação, elas vão ter uma reverberação nos contratos que a gente fizer, nas conexões, nas pessoas que a gente conhece durante esse período, nas pessoas com quem a gente entra em acordos, com as situações onde a gente precisa fazer outros tipos de contato, tudo isso vai criar ramificações nessa linha do tempo de agora, ou seja, você movimenta uma situação aqui e aí quando você chega lá em setembro, você fala, olha, essa situação que aconteceu lá em junho, em setembro, ela se desdobra por conta de um contato que você faz agora despretensiosamente em setembro, outubro, você tem uma reverberação de algo maior. Então, não é para ficar pensando e ruminando no que tem que fazer. Não é para ficar gastando essa maravilhosidade das conexões que a gente pode fazer na nossa rede neural para criar uma dor de cabeça, para criar uma enxaqueca e para ficar tensionando as possibilidades.
é para fazer o que tem que ser feito no dia, e depois no outro, e depois no outro. E no feito, no feitio, que é essa semeadura emocional, nesse feitio você vai discernindo, tirando os galhos, fazendo a triagem, lapidando. Mas tem coisas, e principalmente num período onde a gente tem esse excesso de informação e também de desconforto emocional para lidar com algumas questões, que a gente só pode entender qual é o X da questão quando ela está acontecendo, por que a gente está fazendo algo para que ela se manifeste, por que a gente foi lá ver, deixa eu ver aqui, o que está acontecendo. Ou então, recebe a demanda, então tá, vamos responder e vamos ver. Porque um dos pontos principais, e aí eu já vou entrar aqui no oráculo que eu já deixei ancorado para hoje, um dos pontos principais é que tem duas forças que fazem com que a gente gaste muita energia: medo e culpa. Porque elas têm uma carga energética muito grande. Você pode ver como é fácil manipular as pessoas através do sistema, seja ele político, ideológico, do sistema familiar, do sistema educacional. Como é fácil usar a culpa e o medo para mobilizar o inconsciente e as massas. Então, a culpa e o medo são dois elementos que, quando a gente consegue identificar onde eles estão com o seu reservatório cheio e, de alguma forma, fazendo com que a gente haja através da culpa ou do medo, a gente consegue ir desprogramando aos poucos e colocando toda essa energia aqui em outro momento, ou que agora estava sendo investida, gasta, usada através e drenada, né, através dessa culpa e desse medo, consiga realmente canalizar para responsabilidade, porque quem sente culpa não consegue se responsabilizar pelas situações, porque vive preso nos emaranhados da culpa, vive revivendo situações aonde essa força ela tem muito mais peso do que a responsabilidade de fazer uma mudança por si. E agora, na vida adulta, e principalmente com esse contexto aqui que eu acabei de citar, explanar, adentrar, é a responsabilidade que tem mais peso, é a responsabilidade que tem mais demanda. Então, são coisas para a gente realmente assumir a responsabilidade. Não dá para assumir a responsabilidade parado e não dá para assumir a responsabilidade se culpando por coisas que foram feitas, não foram feitas, por causa do que aconteceu, do que não aconteceu. Isso tudo é emaranhado emocional para ser liberado. E aí vamos olhar então, onde está a nossa cartinha aqui? Cartinha da cura vibracional prática cartona, né? Cartinhas são do baralho cigano. Hoje eu vou trazer então esse cenário para essa semana, de 19 a 25 de junho. E o que a gente tem aqui? Carta do destemor. Olha, é como se a gente estivesse de fato fazendo este movimento aqui, né? Você vai criando essa espiral para ir trabalhando esses processos e imagina que você está entrando neste cenário aqui, nesse turbilhão, nesse Merkaba, o Merkaba do destemor. E escutem só, o universo está nas suas células. Diante da convenção, invoque o seu destemor. O universo tende para a espiritualização e para a iluminação, e o seu destemor é necessário para vencer a resistência com relação a hábitos antigos e ultrapassados. Este pode ser um momento de descansar do trabalho e das responsabilidades impostas pelo mundo, pois você precisa mergulhar fundo dentro de si e enfrentar todos os seus medos, do desconhecido, de ser controlada, de ser uma vítima, de ficar louca, de morrer. Nesse momento, você pode ter um sono vigilante ou consciente,
porque a vibração das suas células está mudando para se abrir para ainda mais luz-amor. Se você adquiriu o domínio do destemor, isso é sinal de que você já superou os medos condicionados e aceitou mais plenamente a incerteza e o mistério da vida. Liberte-se das expectativas e viva com base no amor incondicional. O destemor nutre a sua luz, amor. Supere o medo. Visualize e sinta o destemor como uma roda em movimento. Isso aqui não está parado, isso é uma roda em movimento. E essas cores, elas são criadas a partir do movimento, que gira a partir do núcleo do seu ser. O destemor diz: testemunhe o inconsciente, transforme a dúvida, a negação e o medo em aceitação. Mantenha-se vigilante e alerta enquanto dorme. Encare o seu medo de frente e transcenda-o. Como você pode transcendê-lo? E ao final da carta, uma afirmação: eu reconheço e enfrento os medos, e libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Vamos anotar essa afirmação: eu reconheço e enfrento os medos, e libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. O medo de não ser amada, ele pode estar em várias áreas da nossa vida, né? Aqui a gente não está falando só de relacionamentos ou de relações familiares, mas de como a gente faz ou deixa de fazer por medo de não ser aceita, de não ser bem vista, de não ser amada. E aí eu achei bem interessante essa questão aqui do mantenha-se vigilante e alerta enquanto dormir. Basicamente tem a ver com essa dinâmica aqui dos sonhos, né? E principalmente com essa alunação fazendo esse contato com o Netuno, tem muito dessa questão. Os sonhos, eles têm uma trama diferente a cada alunação que a gente passa, porque é um frequenciamento que a gente recebe diferente, então a gente capta as imagens, os cenários, os personagens de uma forma diferente. E é interessante acompanhar também isso, né? O que durante esse período aqui de lunação eu sonhei? Durante esses 29 dias, quais foram os temas, quais foram as características, que cores tiveram os meus sonhos? Porque aqui vem esse ponto, se a gente está trabalhando com liberação de medo e lugares onde a gente precisa assumir a responsabilidade de cuidar, que é diferente de você ficar assumindo responsabilidade imposta pelos outros, né? Carregando situações dos outros, para os outros, pelos outros, nesse sentido de gerando uma sobrecarga, porque aqui eu pelo menos sou aceita, porque aqui pelo menos eu me sinto amada. Enquanto, na verdade, se você deixa de fazer aquilo, você começa a sentir o medo, você começa a sentir os conflitos surgindo. E aí, esse vigilante e alerta enquanto dorme, na verdade, é essa atenção, né? Não é que não é para relaxar. É para que você relaxe o corpo físico, mas mantenha-se ligada e consciente nos teus sonhos, nos teus medos, naquilo que vem à tona quando você descuida ou relaxa um pouco ou se distrai. Então, a coisa que mais segura o medo nesses processos de travessia são esses hábitos antigos e ultrapassados. E geralmente a gente precisa ir direcionando aqueles hábitos e sobrepondo camadas de rotinas para conseguir deslocar aquele medo, aquela resistência para um processo onde você realmente esteja mais consciente do que está acontecendo. O que é interessante durante esse processo, ainda falando desse contexto astrológico, mas já trazendo a carta do destemor? Você ritualizar antes de dormir e eu acordar. Quem tem o hábito de fazer o processo, né, de preparar o seu corpinho para dormir, de criar a sua proteçãozinha, porque quando a gente dorme a gente se desdobra para lugares de toda sorte, de todo tipo, e fazer o mesmo para preparar o corpo para acordar. Porque esses pequenos automatismos da rotina aqui jogam a gente de um lado e para o outro simplesmente por não
concordar, conversar e formalizar para o teu corpo o que você vai fazer. Como é que você quer ser direcionado? Porque existem várias camadas sendo trabalhadas. Então, quando a gente dorme, o corpinho descansa, mas continuamos alertas em outros pontos. Em outros, a gente também descansa e depois leva um solavanco e acorda cheio de dor no corpo, cheio de pesadelo. Então, esses pequenos movimentos ao mesmo tempo servem para quando a gente está acordando e passa o dia. Trazer essa atenção. Se você não tem o hábito de se acompanhar e de fazer essa facilitação, como eu falei lá no início, para que quando o carteiro chegue, ele te encontre e te entregue a mensagem, faça esse processo de ir alterando esses pequenos hábitos para ir se acompanhando e estar mais consciente de coisas que você vai ter que fazer todos os dias, mas que você não está lá fazendo com grandes qualidades e atenções. Por medo de, por receio de, por achar que não tem tempo disso ou daquilo. Enfim, as justificativas aí sempre presentes, né? Então, essa ritualização, ela tem muito a ver com a carta do conselho também. Quem vem para o conselho de hoje? Para de Maria Padilha, a carta da vitória e a carta da magia e do feitiço. E o que essas duas juntas contam pra gente aqui? Bueno, no baralho da Maria Padilha, elas trazem essa energia bem simples, né, e bem direcional. Mas quando a gente junta essa questão da vitória, principalmente pelo símbolo, né, a estrela de Davi e a vela, a gente junta essas duas informações, o conselho ele parece ser o seguinte. Ele é o seguinte: proteja os seus objetivos. Para de ficar falando tudo que você vai fazer e coisa que você acha que você está fazendo e nem está fazendo. E geralmente a gente cria essa tendência quando a gente não está muito atento a esse nível de proteção e ritualização. O ritual antes de dormir ou acordar, ok, já estou ali fazendo, mas e outras ritualizações? Você está falando para quem não deve? Você está falando mais do que você está fazendo? Não, porque eu vou, porque eu faço, porque eu fiz isso aqui, passa o dia, não é bem o que está acontecendo. Porque essa estrela, esse Merkaba e essa vela é como se fosse, pega a tua ideia, pega a tua chama, pega o teu projeto e coloca dentro dessa proteção. Para de ficar falando dos teus objetivos, dos teus planos, daquilo que você acha ou que você não acha, assim, solto, criando um monte de emaranhado ou pensando demais nas situações e se desprotegendo do que realmente está acontecendo. Então, esse conselho aqui, ele é bem pontual. Proteja os seus objetivos. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, então eu vou proteger esse projeto. Esses dias, acredito que foi numa consulta, veio até uma metáfora para esse tipo de coisa. Você acabou de acender a sua vela, né? Vou usar aqui o exemplo prático. Eu acendo a vela. E aí, essa vela aqui, ela representa um projeto, ela representa meu objetivo, ela representa algo que eu quero muito fazer, um desejo. E aí eu acabei de acender a vela, e aí eu chego sem esse cuidado aqui, ó, né? De vamos com calma. Chego numa janela aberta com aquele monte de gente que adora apagar vela e chego e falo: olha a vela que eu acendi. É isso. Existe o sopro da vida e existe esse monte de sopro que adora apagar uma vela. Então, proteção nos objetivos é não pegar a sua velinha com toda a simbologia que ela carrega e abrir uma janela para entrar um vento, sair mostrando para pessoas que nem acendem a sua própria vela. Entendem essa metáfora? Tragam isso realmente para essa realidade, porque dentro dessa alunação de Gêmeos faz todo sentido. A gente precisa
deixar as informações serem processadas, deixar que as coisas sejam resguardadas para não ficarem confusas, confundidas, para não serem confundidas pela bagunça alheia, pela bagunça de outras coisas, para não ficar naquela coisa assim do saldão de informações que você vai lá, mete a mão e puxa uma situação. Não, a tua informação, o teu projeto, o teu plano, o que você vai fazer nos próximos meses é teu. Vai compartilhando na medida em que for acontecendo. Então, isso é uma coisa bem pontual mesmo. E aí, o que a gente tem? Lembra que toda segunda-feira eu venho aqui e falo, vamos ver o que a gente tem aqui na nossa mochilinha. A gente abre essa mochilinha e a gente vê que ela está pesada. Meu Deus, gente! O que a gente tem aqui? Uma baralho cigano, mini baralho cigano, uma pequena lua. A carta da lua está saindo aqui, tem o quê? Umas 3 semanas, né? Ela tá direto aqui. Então, estamos aqui, cheia de boa vontade, pedindo, pelo amor de Deus, que o pau tore, porque eu não aguento mais tirar essa carta da lua aqui. Ou seja, a gente está no processo emocional, né? De dissolução de confusão, de dissolução de ilusões, de dissolução de conflitos emocionais, de situações que estão lá, revirando os olhos, querendo ser soltas, me tira daqui dessa mochila. Então, as nossas partes que vivem no mundo da lua têm que sair dessa mochila, porque semana que vem eu até posso tirar de novo essa carta da lua, mas aí eu vou ter que falar de um outro jeito sobre isso aqui que eu já nem sei mais. Então, as nossas partes mais emocionadinhas, as nossas partes mais conectadinhas com essas dificuldades, ela vem ali na mochila mais uma vez pra gente falar, tá bom, vamos tirar, isso aqui eu achei que eu fosse precisar, mas não vou, então vamos lá, uma por uma, façam filas, situações emocionadinhas. Bagunça mental depois de você mostrar a vela com o povo, né, Fê? Karina tá rindo da situação. É por aí, por aí. Agora vamos lá. Vamos abrir caminhos, porque o que não dá mais e o que a gente tem que cuidar e qual é o cenário a gente já está sabendo. Agora vamos abrir caminhos, porque essa é a nossa especialidade. O abrir caminhos é o direcionamento, então, do baralhinho cigano com a carta da carta. É a 27. Olha só. Perfeita para esse início de lunação em Gêmeos, que eu até dei esse exemplo do carteiro, né? Se a gente vai abrir caminhos para a carta 27, pode saber que para você que tem ressonância com o oráculo da semana, que está conectado na mesma antena de captação da Mercúrio, que segue procurando aonde isso faz sentido e criando aí a sua linha do tempo com o seu discernimento, receba uma carta, uma proposta, um encontro, soluções, ajustes a caminho que tem exatamente a ver com esse reforço aqui do que eu falei sobre alunação. Se tem um convite, se tem uma proposta, se tem um documento, se tem um aviso, se tem um e-mail, mensagem no WhatsApp sempre tem. Se tem uma situação que vai te auxiliar a fazer o próximo planejamento, deixa essa informação chegar. Porque é muito interessante, porque às vezes a gente tem toda uma ideia, um plano do que vai fazer, mas não tá sentindo tanta segurança, ou então quer se atravessar para já sair fazendo, queimando a largada, se atropelando, mas lembra de que tem uma informação para chegar e para fazer o plim, uma informação para costurar e que realmente dê sentido e falar, pode ser uma mensagem não tão boa, Fábio?
Eu não sei. Eu não sei. Você está esperando uma mensagem não tão boa? Atenção a tudo isso, não é? Porque tem coisas que a nossa intuição ela vai apontar, olha, talvez possa vir por aqui. E lembra do que eu falei lá no início e falei também no post da alunação? Tem portas que se fecham para outras abrirem. A gente só precisa se preparar para lidar com ambas as situações. Não para evitar que elas aconteçam. Não para esperar que só o lado bom das situações aconteçam, porque o que existe é o inevitável. Então, se uma mensagem não tão boa chega, lembra que eu disse que ela vai se manifestar lá na frente como uma outra perspectiva, daí você fala, ah, sim, se não fosse isso acontecendo naquela época, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria vivendo aqui. Então, mais do que esperar uma notícia ruim ou uma notícia boa, aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente não quer que aconteça, é deixar, né, se trabalhar para ficar aberta e receptível para a informação vir. O que é teu precisa vir de encontro, o que é tua responsabilidade de dar precisa vir de encontro, deixar as informações chegarem para que elas sejam guardadas, seladas dentro daquele conselho, né? Deixar que isso aqui realmente esteja num lugar protegido, porque se tem soluções que você nem imagina que aquela situação desconfortável, nossa, da onde essa pessoa veio, ou tanto tempo que eu não falo com fulana, fulano, ou lugares inesperados que me fazem convite, da onde essas situações vêm, são de lugares onde a gente ainda não tem a visão, a perspectiva e o acesso. Então, mais do que querer ordenar qual é a qualidade que ela tem, sem eu ter vivenciado e experienciado o que ela me traz, eu me preparar emocionalmente, que é o que essa lua tá dificultando a gente fazer, eu me preparar emocionalmente para receber o que tem que vir, porque a gente tá aqui para evoluir, é processo de amadurecimento, não é bolinho. Então é uma coisa atrás da outra que, nossa, mas a lua tá aqui, né? Mas tá tão difícil, já faz tanto tempo que eu tô tendo que lidar com isso. Pois é, mas tá na mochila, né? Tem coisa aí que não precisa mais ser vista do mesmo jeito, mas tem um gosto, uma gana por sofrer que acaba dificultando até as soluções de virem a caminho, porque a solução não tem uma cara tão boa. Gente, vocês acham que os caminhos da espiritualidade, eles vêm tudo com cara de anjinho, tudo cara angelical, tudo olho azul europeu? Pelo amor de Deus, a espiritualidade ela vem exatamente em facetas que a gente mais se incomoda em olhar nos olhos. E é ali que a gente vai se responsabilizando. Então, deixar que essas informações cheguem para que a gente consiga fazer os ajustes ao longo da experiência. Fazer os ajustes bom, ela chegou de um jeito que me impactou, então eu vou precisar fazer um acordo. Então eu vou precisar direcionar isso aqui. A questão é, aguenta a informação chegar, aguenta, se aguenta, fique firme aí onde você está para que a informação chegue até você. Porque antes da gente decidir e agir, aqui eu vou falar bem de um modo geral, pelo amor de Deus, eu confio muito que vocês tenham esse discernimento de não sair falando o que a Vanessa falou no oráculo da semana. Não, nada disso. Vamos aguentar a informação chegar antes de decidir agir, porque essa semana, se você consegue articular com essa consciência, você consegue mobilizar e fluir com muito mais consciência. Não quer dizer que essa semana você não pode decidir e agir e se movimentar e sair de casa porque o carteiro pode chegar, né? Vamos usar esse caminho do meio. Eu faço esse movimento com a minha antena ligada nessa informação. Então, vai chegar o movimento de decidir e agir, mas isso tem que ter esse preparo emocional. Emocionalmente aqui, isso vindo é aquela coisa, emocionalmente não dá conta. Tem que dar conta emocionalmente primeiro, para depois tomar decisão. E aí, trazer essa atenção. O que for decidido, o que for movimentado durante esse período da alunação em Gêmeos, aqui eu não tô falando só dessa semana,
é um processo realmente para reverberar a médio e longo prazo. Então, não tem pressa de resolver, não tem pressa de antecipar informações que você não está conseguindo acesso, não está conseguindo resolução. A melhor solução é aquela que vem de encontro a você, porque você está preparado para recebê-la. Não é aquela que você vai testando e desgastando e culpando os outros, e porque não dá certo, porque eu não consigo ver, e aí fica andando em looping, em círculo. E a Matrix adora a gente andando em círculo, em looping, correndo atrás do próprio rabo e reclamando dos outros, da vida, dos políticos, do interesse disso, daquilo, né? Então, achei muito bem organizadinho e sincrônico com essa alunação de Gêmeos. Hoje até falei um pouquinho mais sobre essa alunação, porque ela tem esse contexto bem amplo e bem importante. Cenário Destemor, conselho Vitória e Magia, falando para proteger os seus objetivos. Larga a mão de ser besta, disse a Lua. E o direcionamento com a carta para que as informações cheguem até você, para que as situações sejam ajustadas e as informações de fato sejam bem aproveitadas. Bueno, acho que por hoje é só. E é tudo isso gravado aqui e depois lá no YouTube para vocês assistirem com calma, quem chegou depois, quem vai assistir em outro momento. Eu agradeço sempre, porque estes oráculos semanais, eles se reverberam de um jeito muito delicinha. É só trazer essa atenção. Besitos e ótima semana para todos nós. Até a próxima!